Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu tô. Hoje estamos com o React 2 em 1, patrocinado do Zenitsu de Demon Slayer. E agora estou 100% hoje. Vi Demon Slayer todinho que tinha disponível de animação, né? No mangá eu não sei. Então estou 100% atualizado para as explicações daqui de hoje. E se você se recorda, mãe, o que é Demon Slayer? O nome não A é gente viu estranho. música do Akaza, a gente viu do Castelo Infinito, a Ah, música tá. de lançamento do Verdade. Marquinhos tá aqui no canal para quem não viu. Verdade. E o Zenitsu é um personagem que ele é amigo do protagonista. Ele, no início do anime, ele era muito... Tipo assim, existe um processo pra você virar um caçador de Oni, né? Certo. Você entra nessa prova, Ah, tá. você fica preso numa floresta, cheio de Oni lá dentro, sem ninguém pra ajudar, e você tem que sobreviver por um tempo. Eu esqueci quantos dias são. Uhum. E quem sobreviver ganha. Só que quando ele encontra com o protagonista, a gente viu que os dois fizeram prova no mesmo dia. Quando eles se encontram, o Zenitsu tem medo de tudo. Então, toda vez que aparece um Oni, ele sai correndo. Ele não luta. Ele não consegue. Ele é muito fraco. Então, você fica olhando e você fala assim, como é que esse cara sobreviveu um dia inteiro lá dentro e tal? E aí tem um Chan, tem um top ali que ele consegue. Uma coisa que ele é diferenciado. Quando eu vou contar, que eu acho que a gente vai começar aqui, ó, pro pessoal ver. A gente vai começar com a música do Darui, depois a gente vai ver a música do Rodrigozinho, né? Ah, Eu tá. prefiro a música do Darui primeiro, que aí vai explicar provavelmente mais a história mesmo. E a do Rodrigozinho, como a gente já viu, é mais uma questão de vibe, uma questão de mensagem, né? A gente já viu do Rodrigozinho, do Tanjiro, que é o protagonista, e do Uhum. Rengoku, que é o cara das chamas, né? Que Ok. incendeia seu coração, tudo. Não sei se você deve lembrar, mas enfim. Eu acho que é somente, tá bom, pessoal? Vamos lá. Mesmo que eu sobreviva, vou acabar morrendo para um Oni. Só sobrevivi por sorte ou azar durante o tempo em que vivi. Sempre foi fácil de enganar. Desculpa interromper, porque eu tô com medo de ter legenda aqui e a gente não ter colocado. Eu imaginei, gente, perdão, tá? Por sorte ou azar durante o tempo em que vivi. Sempre foi fácil de enganar. Em troca por me salvar, fui obrigado a treinar pra um caçador me tornar. Sim, tem decepcionar. Trovão eu não irei dominar. Eu sou tão inútil, mas o vovô sempre acreditou em mim. Um desperdício eu sei, só pra eu morrer no fim. Por um milagre que a seleção sobreviver, até que eu o conheci. Saiba, fera, que eu nunca vou deixar você tocar nessa caixa, proteger a caixa. Foi isso que o Tanjiro pediu. Que aliar um Oni, mas confiar desse dia, que ele mente um som que é tão gentil. Eu sou patético, eu sei, tenho que dar o meu melhor, mas no final sempre cedo, com medo, correndo. Sinto medo tremendo, eu só domino a primeira forma da respiração. Como Maria, a vontade do ex-pilar do trovão. Há uma sombra em meu coração. Sempre soube que aborrecer. Vovô disse tudo bem temer. Só não desista de viver. Não deixe o medo borrar sua visão. E me disse que mesmo inconsciente eu deveria ser como o trovão. Veja o poder dos céus na minha identidade. O raio vai te buscar, te pede no início, perder desfeito. Quem quiser como o trovão. Mesmo em nossa cidade não vamos conseguir. Mesmo com medo, essa força que eu construí. A força que sozinho eu construí. Sigo com Inosuke Tanjiro, tão fraco. O Rengoku sempre sem eu ter ajudado. Um fardo, um passo. Lua superior, sem esperança de derrotar. Além, vou treinar pra ser útil pra alguém. Posso ter coragem como Tanjiro. Ser feroz como Inosuke. Não sou nada mais que me machuque. Até aquela carta dele dó. Desesposto, vovô se matou. Seu aluno virou Oni. Não teve um pupilo que prestou, mas terá justiça por mim. Veja, Kaikaku, que eu estou lutando acordado. Você ficou menos jeito. Largou a humanidade e continua tão lento. Até de com Kaikaku, logo aquele que tentou
plano e não vim pra conversar. Resolvente me te decapitar. Essa é a forma que eu mesmo criei. De uma forma, um deus do trovão flamejante eu serei. Chegue até te admirar. Vem que acabe seu super-herói. Não avante, vem que eu matar. Eu mesmo como usa resista, Tanjiro. Sua irmã tá te esperando. Enfim, tudo acabou. Após quais longos anos. Descanse, você tinha razão. No fim, talvez eu fui como um senhor. Fui como um pilar. Como um trovão. Veja o poder do céu na mirar em ti. O raio vai te buscar. De parte do início. Pertence o rei que irei dizer. Como um trovão. Mestre no sangue Tanjiro, vamos conseguir. Mesmo com medo, essa é a forma que eu construí. A forma que sozinho eu construí. Eu posso que você não pegou muita coisa, né? Porque foi no não presente. mesmo. Calma aí. Esse cara aqui, o Sim. que ele chama de vovô, ele é o Aham. pilar do trovão. Você lembra o que significa o pilar? Não. Os caçadores de Oni, eles têm os Hashiras, que são a mesma coisa que falar pilar, né? Então, quando eles falam dentro da história do anime, mas quem assiste não vê dessa forma, né? Certo. Você vê que tem muito trovão rolando Sim, solto assim, sim. na tela? A autora fala que que, tipo assim, pros personagens, aquele efeito não existe. É só um visual pra você entender. É só uma forma de balançar a espada diferente, uma forma de lutar Entendi, diferente. Então eles entendi. botam esses nomes. Mas acho que é bem mais legal se você colocar os poderes no meio, que fazem mais sentido, né? Certo. Mas enfim, é o pilar do trovão. Trovão é basicamente como se fosse uma coisa super rápida, né? Então as Aham. técnicas são. Os movimentos são extremamente rápidos e precisos, digamos assim. Então é Certo. uma coisa muito forte, muito roubada. Ok. Então, esse cara, quando ele era novo, ele era o pilar do trovão. Uhum. E ele tá tentando procurar um discípulo, né? Tentando treinar alguns alunos para poder pegar um novo pilar do trovão, ensinar alguém. Né? Uhum. Dá continuidade. E um desses alunos era o Zenitsu, só que ele não conseguia aprender por nada. Existem 6 formas. São 6 ataques, né, do trovão. Uhum. E o Zenitsu só conseguia aprender o primeiro. Enquanto ele tinha um outro aluno, que os dois eram criados como se fossem irmãos, digamos assim, mas não são. E esse outro cara, ele sabia todas, menos a primeira. Então ele só sabia a primeira e o outro sabia todas, menos a primeira. Então quem que era mais fácil de aprender a outra? O outro cara só precisa de uma pra ele poder aprender. Ele aprende tudo, ele vira o pilar bonitinho. Só que é muito estranho, porque eles não. É porque o Zenitsu comenta que a primeira é a base de todas. Então é muito louco o cara conseguir fazer todas sem saber a primeira, porque é a base, né? E ele sabendo a base não consegue fazer os outros. Enfim, essa característica dele, essa coisa dele ser medroso, né? Ficar correndo o tempo inteiro e tal. Onde a gente vê. Tipo assim, ele falando que eu nem sei como é que eu passei, né? Ele fala, né? Foi por pura sorte. E essa aqui é uma cena muito forte no início do anime, porque o Tanjiro, a irmã dele, virou Oni, né? Você sabe? Uhum. Sim. E naturalmente as pessoas virou Oni, mata e segue a vida. Porque Aham. não é mais sua família. O Tanjiro conseguiu convencer o pessoal de que a irmã dele tem salvação. E ele carrega ela dentro dessa caixa, porque tá no meio do sol, né? Ele não pode deixar ela assim. Sério? Então ela fica dentro dessa caixinha enquanto ele vai carregando. Que isso? Da noite ele solta, ela fica tranquila e tal. E aí ele chega pro Zenitsu e fala, eu vou entrar lá dentro pra tentar procurar, tipo assim, o Oni que tá lá dentro, e você protege essa caixa com sua vida. Ele fala assim, protege a caixa. Aí ele lembra do Tanjiro falando que a vida dele valia menos do que o que tava dentro da caixa. Ah, tá. E nesse anime, os personagens têm alguns 5 sentidos muito fortes, né? O Tanjiro, ele tem um olfato muito bom. E o Zenitsu, que é esse aqui, ele tem um ouvido muito bom. Uhum. Então ele fala que dentro dessa caixa, ele fala, olha só, eu vou proteger a caixa, porque o Tanjiro pediu e tal. Ele fala, sei que ele é um Oni, mas ele decidiu confiar nele porque o Tanjiro emite um som muito gentil. Então ele fala assim, uma pessoa tão gentil, e ele vê a essência dele, como se fosse escutar o coração dele de uma pessoa gentil. E se ele tá falando pra eu proteger um Oni, é porque aí tem coisa, entende? Então quando o Tanjiro sai da casa, ele tá todo sangrando, todo surrado, né? E você que sabe que ele é esse medrosão que tá aqui, né? Tipo assim, todas as cenas dele aqui com medo correndo, pra ele ter feito isso, ele consegue seu respeito nesse momento do anime. Enfim, e aos poucos você vai vendo alguns flashbacks, né? Dele agindo com o vovô ali, onde ele insiste pra ele, tipo assim, Vovô é só o jeito de falar, né? um jeito carinhoso de falar. Eu acho que ele não tem parentesco genético com ele, não. Porque ele fala que salvou a vida dele, então eu chuto que é só um jeito carinhoso porque ele vê o cara como se fosse um avô, né? E o cara que criou ele mesmo. Né?
Então, o grande plot do Zenitsu é que quando ele dorme ou ele fica inconsciente, ele desmaia, aí ele usa as técnicas dele, porque ele não tá com medo, porque ele tá inconsciente. Ah, Então, tá. o corpo dele, por reflexo, luta sozinho. Então, a grande pira daquela época do anime era o Zenitsu desmaiou, tá todo mundo salvo, porque ele tem uma técnica super forte, que ele nunca usa quando ele tá acordado, e ele derrota todo mundo num segundo só. Ai, ai. Enfim, e aí acontece. Até que você lembra que a gente viu o Lua Superior 6 do Enigma? Sim, Que tem essa menina aqui que é a irmã e tem um irmão lutando? sim. Então, eu falei que pra você matar um, tinha que cortar a cabeça do outro ao mesmo tempo. Então, enquanto o protagonista e o Pilar do Som estavam lutando com o Gyutaro, que a gente tinha visto, ele e um outro personagem estavam lutando com ela. E aí que ele consegue cortar ela junto, né? A gente vê aqui, ó, a irmã do Tanjiro, que é a Oni aqui. Tá no fundo aí. E esse cara aqui tem cabeça de porco, mas é só uma máscara, tá? Ele tem um crânio de ser humano mesmo. Entendi. E deixa eu ver. Daqui é o refrão, né? E aqui é o Pilar do Som, né? Que você vê até o Figure, você lembra dele? Sim, Figure, sim, sim. é ele mesmo. Aí eles derrotam o Lua Superior 6, né? Como a gente viu. E nesse momento ele começa a treinar. Ele falou pra eu ser útil, né? Aqui, ó. Aquela carta ter lido, o que aconteceu? Eles estavam numa saga do anime onde eles estavam treinando, né? Pra ficar mais forte pra luta final, que vai ter na obra e tal. E aí ele recebe uma carta. Ele abre a carta e ele só fica em choque. Você que tá vendo não sabe o que tem na carta. Depois você descobre que o que tá falando lá é que o mestre dele, né, o vovô, se matou. Ele fala, por que que ele se matou? Nossa. Porque ele era um aluno que não era nada promissor, porque ele só aprendeu a primeira. E o que Sim. ia herdar, ser o pilar do som, que ia herdar o posto dele, que era o outro aluno que eu tinha te falado, Uhum. ele aceitou virar um demônio, ele virou o Oni. Nossa. Então ele falou o desgosto que ele sentiu, né, do aluno dele número 1 ter virado literalmente o inimigo, né, ido pro lado do inimigo, e se tornado o Lua Superior 6 novo, né, porque o Lua Superior 6 morreu, e o Zenitsu ajudou a matar. Eu falei, Sim, sim. isso é um posto. Então, o aluno virou o Lua Superior 6. Então, ele não virou qualquer demônio até. Ele virou, tipo assim, Ah, tá. um de posto alto. Então, e é esse cara aqui, ó. Aqui, o olho dele Eu tá lembro dizendo... dele. Você lembra dele? Eu lembro da imagem dele. Não é estranho pra mim. Certo. Aqui, ó, seu aluno virou um Oni. Naquela letra, já. Ok. E eles falam que é muito forte Onis que sabem técnicas de respiração. Porque eles são Onis com a força de Oni, mas eles lutam que nem um caçador, né? Por isso que eu ri, não teve um pupilo que prestou, do jeito que ele fala, que eu achei engraçado, né? Teve um pupilo que prestou, é ótimo. Exatamente. Aí eles se encontram, logo em sequência, né? O Zenitsu começa a ficar sério, o Zenitsu que é todo medrosão, fica sério na obra, até chegar nessa luta. Ele chega serinho pra ele. E aí o Zenitsu, aqui ó, você ficou bem nojento. E esse cara aqui, a gente vê eles crescendo juntos, onde esse cara sempre zoava o Zenitsu como se ele fosse, tipo assim, menor do que ele sempre. Ah, E ele tá. fosse super importante, super melhor e tal. E ele fala até, tipo assim, e eu te reconhecia mesmo dessa maneira, né? Eu até te respeitava e falava, tipo assim, por mais que você é um escroto comigo, eu reconheço que você é bem melhor, você é bem mais talentoso, você é o cara que vai herdar mesmo o negócio. Então, que decepção você tá aqui agora? E o cara usando técnica número 3, número 7, número 6, e o Zenitsu lá lutando junto com ele, só usando uma. É... E ele chama o cara de tapa-buraco porque, tipo assim, só porque o 6 morreu, você entrou. Tipo assim, você só tapa aí pra não Ah, ficar tá. sem lua superior nenhuma, não. Quando ele fala sétima forma, que eu mesmo criei, é porque só existe 6 formas. E o Zenitsu criou a sétima ele mesmo sozinho, que é uma coisa muito difícil de se fazer, né? Você criar uma forma original sua, né? Você criou para aquela respiração, e sendo que a do trovão, acho que ela é uma das ramificações primárias da original, que é a do sol, né? Então é um feito genial, digamos assim, né? Como se fosse um Ok. gênio. E é engraçado demais também, porque esse cara ele é tão patético mesmo. Quando o Zenitsu usa a técnica contra ele, ele fala: sabia que o mestre tinha escondido alguma coisa de mim. Tipo assim, eu sabia que você era o favorito dele, porque ele só te mostrou isso pra você. Cara, você é tão otário, eu que criei isso aqui sozinho. Entendeu? E aí ele vai lá e mata o cara com essa. E ele arranca a cabeça do homem. Nossa. Ele falou: perdão, vô, mas eu tive que matar. E aqui já corta com spoiler, então eu não vou nem entrar, porque eu não quero nem entender o que tá acontecendo. E. Mas enfim, ele até. Tem até uma cena, né, onde mostra ele vendo tipo assim, como se tivesse um rio, eles estão, tipo assim, num campo cheio de flores. E tem um rio que separa ele do mestre dele. E lá de longe ele começa a chorar pedindo desculpa, porque ele não foi bom o suficiente, sei lá o quê. E depois o mestre
volta e fala com ele, tipo assim, parabenizando ele chorando aqui, ó. Essa cena aqui, ó. Ele viu o mestre chorando e no fim, talvez, feito com um pilar. Eu achei muito legal isso, né? Como se ele fosse assim, eu agi como se eu queria finalmente. Né? E agora ele vai ser do Rodrigozinho, do mesmo personagem. Tá. Okay. Eu me sinto o filho dele, tem segurança sem brilho. Me vi de novo, traído, dei confiança e o amor me fez de bobo. As dívidas aumentaram na vila, tão mal falado. Queria tanto ser salvo, meu mestre, eu fui um tolo. Me ensine a ser forte, eu admiro sua coragem. Logo covarde, sem norte, medo de perder meu rumo. Medo de morrer, não amar. Solidão não é futuro e se eu não puder me casar, debato comigo mesmo, sou fraco, é isso mesmo. Eu treino, mas é que preço de desonra é o que eu te deixo. Eu treino, mas não aprende, eu ouço teu coração. Ele me diz, você consegue, porque se acredita eu não. Eu tenho tudo pra avaliar a sorte por sobreviver. Eu tremo, quero chorar, então o que posso fazer? Me deu uma luz, esse treinamento é duro, você me ensinou a ser luz, mas por que que tá tão escuro? Agora tenho que provar, com a base que cê me deu, eu posso e devo mudar, eu posso passar o breu. Que seja só com uma forma, já mantenho nem dormindo acordado, ninguém me toca, cuidado, o trovão tá vindo. De nunca tá, eu queria que sem a luz, liberdade pra corremos sem a luta. E eu me explico, você é contra mim mesmo, pra forjar a minha aura, tive que apanhar do céu. Trovão respira, tô em alta voltagem. Do meu esforço floresceu coragem. Serei pilar porque o teto não desabe. A voz que grita não pare, porque esse mundo não acabe. Mostro que força de vontade abre portas, é a chave. Eu vi as luas, eu quis fugir mais rápido e sim, eu vi a morte, eu quis gritar mais alto assim. E as chamas que eu senti ali provaram pra mim, não importa o que vir, seremos lembrados do fim. De nunca tá e querer sem a luz. Pra corremos sem a luta. E eu me explico, eu sei é contra mim mesmo, pra forjar a minha aura, tive que apanhar do zero. Não confio de nunca tá e querer que sem a luz. Liberdade pra corremos sem a luta. E eu me explico, eu sei é contra mim mesmo, pra forjar a minha aura, tive que apanhar do zero. Uma vez me contaram que pra forjar uma espada você deve bater bastante nela para tirar todas as impurezas e qualquer outra coisa desnecessária. Quanto mais pura a lâmina for, mais dura ela será. E então é por isso que você me enche de porrada todo santo dia? Eu não sou feito de ferro, sabia? Sou feito de carne e osso. Eu que olhei tanto pro abismo, aprendi que é possível com esforço atravessar o breu em meu caminho. Mestre, eu sei, me sinto pronto. Eu li sua carta e estou sozinho. Com lágrimas vou direto ao confronto. Lutarei contra esse meu destino, sabendo que ninguém pode ser só luz. Porém essa será a minha resposta. Terei de ser a luz que não apaga, porque cê tinha que virar um monstro. Ninguém pode ser só luz. Ninguém pode ser só luz. Caminhar no kuki, shishi no kata, honoi kazu shi no
tava a pontuar antes que eu esqueça também. O anime faz questão de deixar a coisa mais dramática ainda, né? Quando ele conta como é que o cara morreu, não é tipo, Sim. ele se matou, tipo, sei lá, se enforcando, Aham. alguma coisa assim, não. Ele fez uma coisa que era comum uma época assim no Japão, que era, né, para você não perder a sua honra por completo, tipo assim, pegava um assassino que tava rodando ali na região. Uhum. Eles pegavam e entregavam uma faca pequena pra ele, onde o que ele tinha que fazer era ele mesmo acertar o próprio coração Nossa. e acertar a si mesmo. E para finalizar rápido isso depois, tinha pessoas do lado dele que cortavam a cabeça dele logo em sequência, né? Pra finalizar. E eu esqueci qual é o nome disso. Se eu não me engano, era assim que funcionava. Certo. Só que o avô dele foi fazer isso, né? O mestre dele foi fazer isso. Só que ele fez isso sozinho. Então, quando ele fez, ele caiu e ficou agonizando por muito tempo até morrer. Então, ele fala bastante. Ele falou, tipo assim, e ele fez isso, não tinha ninguém lá. Então, ele ficou sangrando até morrer. Ele não morreu. Nossa. Ele não teve uma morte rápida. Certo. Ele morreu de desonra, né? Como se ele tivesse cometido um erro Sim. terrível. E ele continuou agonizando antes Nossa, disso. que E só pra coisa. deixar claro que a cena aqui no final é exatamente nesse jeito que o anime mostra, tá? É literalmente assim que o Zenitsu fala também. Ele tá ali, e essa cena, e o cara não para de bater enquanto a cena Então, tá rolando. nossa, é uma coisa angustiante isso, né? Não é nada. Ele tá assim, eu não sou de ferro pra você ficar me É porque ele batendo. fala isso de boa, ele fala, a Aham. vozinha dele é tipo assim, você sabe que eu não sou de ferro, tá? Eu não... Aí vai comparando com a espada, né? Ele fala que o mestre dele, né, age como se ele fosse uma espada, né? Que fica assim, ó, pum, Nossa, pum. tadinho. Vai tirar tudo que é Maldade. impuro quando ele fica ruim. Mas ele vê isso como um cuidado, né? Lá na Entendi, obra, né? entendi. Por que você me enche de porrada todo santo dia, né? Mas tô no seu de ferro, sabe? E ele fala desse jeito. É porque o cara falou o tom direitinho. Não sei se é a dublagem original, porque nessa época eu vi em japonês, né? Mas ele fala nesse tom mesmo. Essa música fala muito mais sobre ele enfrentar os medos dele, muito mais o sentimento dele durante toda a obra, né? Nada em um momento Sim, específico, sim. literalmente. E ele também faz uma referência à música dele mais famosa de Eu Me Sinto Filho do Sol, né? Eu me Aham, sinto filho. foi realmente, essa foi muito Então ele boa, né? fez uma referência à música dele que ficou mais conhecida do Rengoku, né? Legal. Não, essa aqui é do Tanjiro. Eu Me Sinto Filho do Sol é do Tanjiro. Mas enfim, essa referência aí. O que você achou do personagem que você acabou de conhecer? Né? Achei legal, achei interessante a história dele. Essa coisa de vencer os medos? Sim, de ser treinado, de vencer os medos. Sim. 100%. Achei legal. E também, você viu que ele tem uma parte onde ele fala que, assim, que ele tem medo de morrer sem se casar? Não, não Ah. reparei essa parte. Deixa eu ver. Onde foi? Tentei ler Senhor. Aqui é o medo Senhor. de morrer e não amar. Ah, Aqui, a solidão não é futuro. E se eu não puder me casar, né? Porque também ele tem muita procura por uma companheira ao longo do anime, também tem muito disso. Tanto que ele fica revoltado porque tem um personagem, ele tem 3 esposas. que Aí ele isso? fala assim, como é que você tem 3 esposas? Assim, é um humor muito grande, mas também porque esse personagem específico, ele é de uma família mais tradicional ainda, né? Ah, tá. Então é como se fosse naquela época de clãs, onde os homens tinham que ter vários filhos também. Então, ele como descendente do chefe do clã, o próximo chefe, né? Ele teve 3 esposas. Mas é isso aí. A gente pode se apresentar, Demon Slayer está pegando fogo ultimamente. Mas a obra ainda não acabou em relação tipo assim, a lançamentos do anime, filme e tal. Do mangá, aparentemente já acabou a história mesmo. Mas engraçado que as músicas citaram coisas do Tanjiro, né? Que falou aqui do Tanjiro com a irmã dele. Mas nada dele. Então me dá a sensação de que ele não vai participar de maneira super ativa em alguma luta futuramente também. Ah, tá. É o que me dá a sensação. Porque se foi dar spoiler de uma coisa, dava logo do que ele fez no futuro. Né? Entendi. E tem 2 meses a música, é super recente. Então, não sei se ele fez propositalmente por causa que o filme lançou, então ele quis lançar a história do que estava no filme. E um pouquinho só do Tanjiro lá, porque isso aqui pra mim não faço ideia, né? Eu não vi. Então, vamos deixar os spoilers aí baixos, pessoal. Isso mesmo. Se alguém quiser mais coisa de Demon Slayer, comente conosco. Trouxemos as 2 Marquinhos, do Akaza e do Castelo Infinito, da luta do Akaza com o Tanjiro e o Tomioka. E apenas isso que a gente trouxe, eu acho, dos mais atuais. Se eu não me engano, é isso. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, pessoal.